Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser. Bom dia, pessoal, beleza? Vamos fazer uma aula um pouquinho diferente então, pessoal. As duas aulas de hoje, somente resolução de exercícios em relação ao nosso último conteúdo, pessoal, lentes esféricas, tá? Para isso eu enviei uma lista de exercícios para vocês e o nosso objetivo é resolver essa lista aí, tá? Lembrar das equações aqui, pessoal, relacionadas a lentes esféricas e fazer um pouquinho de conta aí, né? Vamos começar então, pessoal? O primeiro exercício aí que eu enviei para vocês diz a seguinte coisa. Dioptria é uma unidade de medida que afere o poder de vergência, pessoal, ou convergência de um sistema óptico. Exprime a capacidade de um meio transparente em modificar o trajeto de luz. Na óptica, é a unidade de medida de potência de uma lente corretiva, o que popularmente nós conhecemos como grau, pessoal. A rigor chama-se dioptria. Numa consulta há 10 anos atrás, um médico oftalmologista receitou um óculos para correção de miopia de uma pessoa com lentes divergentes de 2 dioptria. Então vamos colocar a situação há 10 anos atrás, pessoal. Nós sabemos que a vergência para uma lente divergente é menos. Por que é menos, Marcos? Porque vergência não é 1 sobre a distância focal. Lembra que se a lente for divergente, essa distância focal é negativa, lá no estudo analítico de lentes que nós vimos na semana passada. Então esse sinal de menos, pessoal, só é atribuído porque a lente é, vou puxar uma seta aqui, ó, divergente. Divergente. Se fosse convergente, aqui seria o sinal de mais, né? E ele falou que essa vergência corresponde a menos, nós que vamos atribuir o sinal de menos, porque é uma lente divergente de 2 dioptria. A gente só simplifica e coloca di, pessoal. Numa consulta atual, uma nova receita feita com 2 dioptria. Então é uma nova vergência, pessoal, que eu vou colocar velinha. Também o inverso da distância focal, só que agora, lógico, é o novo valor de distância focal e vale menos 2,5 di. Cuidado com isso agora. Ele aumentou a vergência, pessoal. Mas vergência e distância focal não são grandezas inversas? Se aumentou a vergência, diminuiu a distância focal da lente. Em relação à afirmação anterior, assinale a alternativa correta que completa as lacunas da frase a seguir. Nesse período de 10 anos, a distância focal, grifa, gente. A distância focal da lente do óculos foi, primeiro passo, aumentou a vergência em 10 anos, então a distância focal diminuiu. Vamos achar a distância focal de cada uma para provar isso, pessoal? Vamos achar a distância focal de cada uma para provar isso. Sei que a vergência é menos 2. E ela é o inverso da distância focal, pessoal. 1 sobre o F. Logo, temos que a distância focal há 10 anos atrás é menos 1/2, ou seja, 0,5 metros. Muito carinho com isso. Se a vergência sair em dioptria, é porque a distância focal tem que estar em metros, tá, pessoal? Menos 0,5 metros. Era a distância focal da lente usada há 10 anos atrás. Mas e agora? A nova situação. Vamos ver quanto que ficou a nova distância focal? 2,5 sobre 1 dividido por F. Logo, a nossa nova distância focal, o F', pessoal, é menos 1 sobre 2,5 vem para cá, o F' vai para lá, menos 2,5. Isso aqui corresponde a menos 0,4.
Reparem, pessoal, que diminuiu a distância focal. Aumentou a vergência, né, de 2 para 2,5, mas a distância focal diminuiu. Ela foi reduzida. Mas reduzida em qual valor? Cuidado ali com a questão. Ele quer em centímetros e nós achamos em metros. A variação de distância focal, pessoal, quanto foi reduzida, é a distância focal final, 0,4, menos a distância focal inicial. Logo, nós temos que a variação de distância focal é menos 0,4 menos a antiga, que é menos 0,5. Bem, pessoal, menos com menos mais, né? Ficamos que a variação da distância focal é de 0,1 metro. Porque menos com menos é mais, né? 0,5 menos 0,4, 0,1 metro. Em centímetros, 0,1 metro corresponde a 10 centímetros. Então aqui, pessoal, a gente chega que a vergência aumentou, distância focal foi reduzida. Reduzida de quantos metros? 0,1 metro, que corresponde a 10 centímetros. A resposta disso daqui, então, pessoal, ficou a letra A. Resposta, então, letra A. Beleza, pessoal? Lembra que dioptria, então, só sai nessa unidade, ou popularmente a gente chamava de grau, quando a distância focal está em metro. Gente, nós grifamos bastante isso semana passada. Lembra das nossas aulas gravadas lá no colégio? A distância focal sendo em metro, temos a vergência em dioptria. E agora, vamos para o segundo exercício aí, pessoal. No segundo exercício, basicamente teórico, tá, pessoal? Então nem vou precisar apagar esse pedaço aqui, ó. Já vou fazer ele aqui direto. Diz assim o segundo exercício, pessoal. Em uma projeção de cinema, já tem que lembrar, você só projeta imagens com a natureza real. Você só projeta imagens de natureza real. Então vamos colocar essas observações aqui. Se a imagem é projetada, imagem projetada, deixa eu colocar aqui, bem devagarzinho essas aulas, tá, gente? Para que a gente pegue o raciocínio. Imagem projetada acarreta imagem de natureza real. Toda real, pessoal, tinha qual orientação? Direita ou invertida? Lembra que toda real também era invertida. Tá, mas ainda pode ter um tamanho, uma dimensão, lembra, gente? Maior, menor ou igual a do objeto. Vamos ver o que ele fala. Em uma projeção de cinema, é lógico, né, gente? Quando projeta de cinema, a imagem é muito maior que o próprio objeto, o filme, tá? O filme ali do nosso que nós estamos assistindo. Então aqui a imagem é de tamanho, dimensão, né? Maior. Olha só, gente. Só do cara falar que está num cinema e a sua imagem é projetada, nós já classificamos a imagem real, invertida e de tamanho maior. Continuando, de modo simplificado, uma película semitransparente contendo a imagem, que é o filme, né? É iluminada e a luz transmitida passa por uma lente que projeta a imagem ampliada. Com base nas informações, pode-se afirmar corretamente que essa lente é... Gente, qual é a única lente que fornece uma imagem real
invertida e maior. Com certeza não é a divergente, porque divergente só fornece um tipo de imagem, lembra, pessoal? Virtual, direita e menor. Então ele só pode estar se referindo, pessoal, a uma lente convergente. A tela utilizada em um cinema é uma lente convergente. Então, resposta ali, pessoal, letra B. Resposta, então, letra B. Vamos para o exercício 3 aqui, então, pessoal. Isso daqui é para lembrar todas as posições, gente. Então, eu vou conseguir colocar um pedacinho do quadro lá em cima também, tá? Só teoria. Diz assim. Uma lente convergente de distância focal f, lógico, se a lente é convergente, pessoal, esse f aqui tem o sinal positivo, contrário daquilo ali, tá? E o centro óptico, O, que é o ponto onde o eixo principal intercepta a lente, conjuga de um objeto real uma imagem real, invertida e de mesmo tamanho que o objeto. Vocês têm que memorizar, pessoal, assim como nós falamos na aula de semana passada, todas as 5 posições que você pode colocar um objeto diante de uma lente convergente e a única posição que você coloca uma lente divergente. Na verdade, não é uma única posição. A lente divergente você pode colocar em qualquer lugar que só dá um tipo de imagem. Mas essa lente convergente, pessoal, nessa lente convergente do exercício, qual é a posição que você colocava o objeto que a imagem dava com essas características? Real, invertida e de mesmo tamanho. Você só colocava em um lugar o objeto cuja imagem tinha essas características, pessoal. E onde que era esse ponto? O ponto anteprincipal objeto. Então, para que uma imagem tenha essas características, pessoal, de acordo com o enunciado do exercício, para que a imagem seja de natureza real, olha no caderno de semana passada, pessoal, invertida, ou veja as aulas, né, de semana passada, e de tamanho, dimensão igual, só tem uma posição, gente. Você deve colocar o objeto sobre o ponto anteprincipal objeto. Então, ali, a resposta correta, letra C. Você só pode colocar o objeto no ponto anteprincipal objeto. Tranquilo, pessoal? Até aqui de boa? Vamos para o exercício, então, 4, pessoal. Um pouquinho mais charmoso, né? Vamos apagar o quadro aqui. Enquanto isso, vocês vão dando uma lida no exercício 4 aí. Vamos arrumando aqui. Me encontrar aqui. No exercício 4, ele diz a seguinte coisa. A figura ilustrada de uma lente biconvexa de cristal, imersa no ar. Muito carinho em relação a essas situações. Porque vocês lembram que a nomenclatura da lente, pessoal, existem 3 de bordos finos, cuja terminação era hexa, e 3 de bordos grossos, cuja terminação era ava. Essas 6 lentes, pessoal, você não pode afirmar o comportamento óptico delas, se elas são convergentes ou divergentes, sem saber o meio em que ela está imersa.
Então, de acordo com o enunciado, nós temos uma lente cuja terminação é hexa, biconvexa, bordos finos. Então, essa lente aí, nós já sabemos que é de bordos finos. Lembrar, pessoal, aquele quadro que eu fiz para vocês, que eu dei a maior importância semana passada. E essa lente está imersa no ar. Opa, então lembra disso aqui? O índice de refração da lente é maior que o índice de refração do meio. Como você sabe disso, Marcos? Porque o ar, pessoal, é o índice de refração de menor valor, lembra? 1. Todos os outros meios têm o índice de refração absoluto maior que o ar. Então, que nesse caso, a lente é feita de cristal, o índice de refração da lente é maior que do meio. Lembra que os de bordos finos se comportava de que maneira, pessoal? Convergente ou divergente? Se o índice de refração da lente fosse maior que do meio, a de bordos finos se comportava convergente. Foi o que eu falei semana passada. Vocês só precisam lembrar desse primeiro pedaço do quadro. O restante é totalmente ao contrário. Convergente. E aí, o que ele afirma sobre essa lente biconvexa, que agora nós sabemos que é uma lente convergente? O seu eixo óptico principal é E, pessoal. Considerando as satisfações, as condições de Gauss, a única trajetória correta descrita pelo raio de luz refratado é da alternativa. Vamos lá. Essa lente biconvexa, maior que o meio, né? O índice de refração dela maior que o meio, ela é convergente. Ah, se é convergente, lembra, gente? É assim, ó, seta para fora. Que a rigor são prismas ligados pelos lados, né? Nós temos o que ele chamou ali de E, o nosso eixo principal, e de todos esses raios de luz que está ali, pessoal, só tem um que realmente se comporta como uma lente convergente. Qual que é? Lembra, pessoal? O primeiro era aquele que vinha paralelo, bate e refrata passando pelo foco. Só tem um raio de luz que tem o comportamento óptico de maneira correta no desenho do exercício. O segundo, pessoal, para quem não lembra, era aquele que passava pelo centro óptico sem sofrer desvio perceptível ao olho nu, né? Então nós tínhamos um raio, meu Deus do céu, aí. Tínhamos um raio de luz aqui que passava pelo centro óptico sem sofrer desvio. Esse raio aqui tá no desenho do exercício? Não, né, gente? Então só tem esse de vermelho correto, que é o primeiro. Então, a alternativa correta, que mostra corretamente como um raio de luz passa por uma lente convergente, é a letra A, que fala que é o primeiro raio. Reparem que todos os outros raios, pessoal, não são próprios de lente convergente. Repara no segundo ali, pessoal. O segundo refere-se a uma lente divergente. O terceiro não existe, o quarto e o quinto também não existe. Então a única diferença ali, a única coisa que poderia dar confusão é o primeiro e o segundo. O primeiro é esse que vem, bate, converge, e o segundo é um que bate e diverge. Mas como a lente está imersa no ar e o da lente é maior que o do meio, ela tem que se comportar convergentemente. Letra A desse exercício aí é a resposta correta, gente. Tá aí o nosso exercício 4, gente. Vamos para mais um? O exercício 5 agora, pessoal. Vamos apagar ali, enquanto vocês vão batendo cabeça aqui comigo. Esse assunto, pessoal, dentro de refração é um dos assuntos mais cobrados, hein? Lembra que em reflexão é espelhos esféricos, em refração é lentes esféricas. O exercício 5 diz a seguinte coisa. Uma pessoa observa uma letra, que é um objeto para nós, F, impressa em uma folha de papel, utilizando-se uma lente convergente.
eu já gostaria que vocês tirassem uma observação ali, pessoal. Uma lupa, que nem está no desenho, é uma lente convergente. E o objeto, o F no caso, sempre tem que estar postado, pessoal, aonde? Entre o foco, o objeto e o centro óptico. Então, quando você pega um objeto qualquer, no caso a letra F, para visualizar do jeito que está uma lupa, do jeito de funcionamento correto de uma lupa, esse objeto, a letra F, tem que estar entre o foco objeto e o centro óptico. Continuando, utilizando-se uma lente convergente como lupa, e qual é mantida em repouso, paralela à folha e a 10 centímetros dela, pessoal. Então o objeto está a 10 centímetros da lente. Qual letra que nós representávamos posição do objeto em relação à lente, pessoal? Era P. E o nosso P vale 10 centímetros. Nessa situação, as dimensões da imagem são 3 vezes maiores que a letra impressa. Então eu sei que a imagem é 3 vezes maior que o próprio objeto. Carinho com isso aqui agora. Tanto imagem quanto objeto possuem o mesmo sinal, pessoal. Por que que possuem o mesmo sinal? Porque a imagem é direita. Se a imagem fosse invertida, o I teria um sinal e o O teria outro sinal. Então aqui eu estou olhando de acordo com o desenho, o F ali, pessoal, está aparecendo direita na forma na imagem da minha lupa, então tanto a imagem quanto o objeto possuem o mesmo sinal. Continuando, considerando válidas as condições de nitidez de Gauss, a distância focal da lente utilizada pela pessoa em centímetros é igual a... O que ele quer saber é a distância focal, pessoal. Mas nós sabemos que como a lente é convergente, essa distância focal tem que sair positiva. Se acaso fosse uma distância focal de uma lente divergente, que não é o nosso caso, ela teria que sair negativa. Aqui a distância focal tem que sair positiva. Vamos ver quais fórmulas relacionam os dados que eu tenho. Eu tenho I, eu tenho O, então eu tenho que usar aquela parte de aumento, lembra, pessoal? O I sobre O. Eu tenho que relacionar agora um outro pedaço da equação que relaciona o F e o P. Lembra, gente? Aquele macete que eu passei para vocês? F sobre o F menos P. É uma mão na roda muito utilizada por nós aqui dentro da óptica, tá, gente? Essa expressão, a maioria dos materiais não traz, assim como essa, ó, que relaciona F com P', tá? A gente não vai usar esse pedaço aqui, mas essas igualdades são muito utilizadas para nós, principalmente exercícios da UEM, tá? Aqui a gente só vai relacionar esse pedaço, essa igualdade com essa. Então nós vamos colocar no lugar de I, 3 vezes O. Ambos são positivos, o O aqui também positivo. O que o exercício quer saber? O F sobre o F menos o P, que o exercício me deu 10 centímetros. Posso cortar aqui e multiplicar cruzado. Ficamos que 3 vezes F menos 10 é igual a F. Faço a tal distributiva, ficamos com 3F menos 30 igual a F. Olha aqui, pessoal, o que tem F de um lado que não tem do outro. Ficamos com 3F, tá mais F desse lado, joga para esse lado menos F, igual menos 30 desse lado, joga para o outro mais 30. 3F menos F, 2F, igual a 30. Sendo assim, né, pessoal, o 2 está multiplicando, vai dividindo, 30 por 2, 15. 15 o quê, pessoal? Centímetros, que é o que a resposta quer, né?
Como o P está em centímetros, é lógico, a nossa distância focal também sairá em centímetros. Então, a alternativa correta, pessoal, letra B. Bem, gente, vamos encerrar nossa primeira aula por aqui. Exercícios fáceis. Agora, na nossa próxima aula, vamos dar um up aí nos exercícios. Até daqui a pouco. Novos mares, horizontes, aonde quer chegar, o que quiser.